é exatamente isso que tu falou no início ali dessa resposta que foi, não sei se é libera eu sou defensor economia básica é isso, né, é o que funciona. Eu estava discutindo até esse outro dia, eu e o Júlio, né, porque a gente fala muito de liberdade aqui no podcast, mas na prática, tipo, é o bom senso aplicado à Exato. realidade, entendeu? Fazer o contrário ao bom senso é o que gera esses resultados. Mas a gente não é majoritário, pelo menos não no Brasil, né, Écio? A maior parte dos Imagina em economistas. Pernambuco. Pois é. Então, tipo, a maior parte dos economistas brasileiros discorda, né? E eles têm explicações muito aprofundadas de por que que salário mínimo funciona, por que que o Estado tem que intervir na economia. Então, assim, se a gente acha que é o bom senso e o óbvio não fazer isso, por que que tem tanta gente que defende o exato contrário com muita autoridade, digamos assim? Eu acho que tem um pouco de cultura, né, tem um pouco de como isso foi desenvolvido lá atrás, décadas atrás, de que você precisava de um modelo, né, de desenvolvimento econômico. Sempre houve isso. Ah, mas qual é o seu modelo, né? O que é que você vai fazer para a economia se desenvolver, para a economia crescer? E aí esses modelos sempre falharam. Pelo menos aqui no Brasil eles sempre Uhum. falharam. Quando você vai olhar os tigres asiáticos, eles são economias muito mais abertas, por exemplo, do que a economia fechada desenvolvimentista que a gente teve aqui por muitos e muitos anos. Uhum. E que ainda é, né? Eu ensino também economia internacional. Uhum. Então eu defendo muito a abertura comercial, defendo. Claro, você precisa ter, às vezes, pré-condições para que isso aconteça, né? Uhum. Então, reformas estruturadoras são fundamentais. Veja o que está acontecendo agora com a Índia. A Índia passou por vários anos de reformas estruturadoras, tá? E agora ela começa a ter um crescimento em ritmo chinês. Mas não foi porque O antigo agora ritmo chinês, né? Não o atual ritmo chinês. isso. Não foi porque a geopolítica mudou e está todo mundo olhando para a Índia agora. Não, é porque eles realmente reformaram. Aqui a gente passou por um período recente de muitas reformas importantes, a começar lá por Temer, né, com reforma trabalhista, né, com teto de gastos que foi abandonado. Já Aí em faleceu. seguida, pois é, Finado. e em seguida vieram outras reformas importantes aí no governo Bolsonaro, como a própria Lei da Liberdade Econômica, e esse governo, acho que a maior entrega que ele pode ter, apesar de não ser como a gente esperava e como até mesmo eu defendia, é a reforma tributária, né? Porque você vai ter um processo de simplificação gigantesco, né, para que as empresas possam atuar. Porém, é uma reforma que vão colocando tantas exceções que o IVA vai ser o maior IVA do mundo, né? E isso aí termina impactando na competitividade. Eu não, longe de mim querer te colocar contra a parede aqui, tá? Mas só fazer um exercício aqui, tá, Écio? Porque eu e o Paulo, nós falamos bastante aqui sobre economia, sobre liberdade e tangencia política, né? Não tem como fugir disso pelo assunto que a gente aborda, né? E daí, por tangenciar política, a gente tem posicionamentos bastante fortes, contrários, inclusive, à esquerda e à direita, né? Mas a esquerda, especificamente, quero falar sobre ela agora, quando a gente fala sobre essa economia básica, economia que os nossos avós nos ensinaram, tem que gastar menos que ganha, sabe? Essas coisas que são... tem que gastar mais, tem que gastar menos do que ganha, tem que guardar dinheiro, Uhum. tem que se preocupar com o teu Sim. futuro, sabe? Essas coisas que são extremamente bobas, básicas e lógicas, assim, que todo mundo deveria se preocupar, e a esquerda distorce isso de uma forma bastante cruel, assim. A direita também faz, eu quero falar sobre ela, mas quero falar sobre a esquerda específico. Ela distorce isso de uma forma muito cruel e muito no âmago da conversa, assim, porque inclusive na distorção das palavras, assim. Você, por não ter um posicionamento bastante claro, assim, como é que você consegue se posicionar frente a essas pessoas? Eu queria saber qual a sua estratégia, porque a sua estratégia, pelo jeito, funciona. Como é que você faz para atuar perante essas completas maluquices, assim, sabe? Completa maluquice. Como tu deu, vamos seguir no exemplo do sobe o salário mínimo, gera desemprego. Uma coisa que é lógico, assim, não tem como tu ir contra isso logicamente. Como é que tu argumenta contra um argumento que é completamente ilógico? Não, cara, primeiro
dá para fazer o social sendo fiscalmente responsável. Já começa por aí. Tá? Existem, inclusive, estudos que mostram que um ajuste fiscal, eu publiquei sobre isso recentemente, que um estudo de Harvard, inclusive, que você fazer um ajuste fiscal via redução de despesas é menos danoso do que fazer um ajuste fiscal via aumento de tributos. Tem estudo científico já comprovando isso. E um ponto que eu sempre falo, olha, a pessoa vem com argumentos mil, eu digo o que você falou, Júlio, o básico do básico. Se na sua casa você precisa gastar menos do que ganha, se na sua empresa você gasta menos do que ganha, por que é que no setor público vai ser diferente? Você vai gastar mais do que ganha e uma vez ou outra tudo bem, mas por longos períodos de tempo, isso é muito danoso, seja para a família, seja para a empresa, seja para o setor público, porque é aquela coisa, eu estou gastando mais do que ganho. Eu vou ali na venda da esquina, vou fazer um fiado. Na primeira vez você consegue fazer o fiado. Na segunda vez o dono da quitanda já começa a dizer, mas cadê? E aquela dívida aqui que você estava me devendo? Não, mas rola ela, me empresta mais isso aqui, eu te prometo pagar mais tanto. Chega um ponto que a corda estoura, né? E aí você não vai mais conseguir fazer essa rolagem de dívida, manter esse fornecimento de crédito, né, lá do cara da quitanda. A mesma coisa acontece com o governo. E ainda tem o impacto inflacionário. Então a gente vai explicando. Mas é aquela coisa, nem todos se convencem. A gente também não consegue fazer com que todos tenham a mesma opinião que você. Principalmente, como eu disse, nessa questão cultural que a gente vive, onde, por muito tempo, né, se defendeu que o Estado precisa ser o grande provedor, né, que o Estado precisa ser responsável por saúde, educação e por todos os outros itens. Tudo bem, saúde, educação, segurança pública, a gente pode até conversar, mas, por exemplo, infraestrutura, por que você precisa ter o setor público? Infraestrutura, você tem que trazer o investidor privado para isso. Então, assim, eu defendo as concessões, as privatizações. Há modelos hoje muito eficientes de se fazer isso. Tá? Eu estava, inclusive, ontem, numa discussão como economista-chefe do LIDE aqui de Pernambuco, tivemos uma reunião com o secretário de Desenvolvimento e a vice-governadora. E a pauta em discussão é uma via aqui, uma rodovia chamada PE60, que ela liga de Recife até o litoral de Alagoas, pela praia, passa pelo Porto de Suape, e ela está caindo aos pedaços. E a gente está perdendo o bonde, né, dos investimentos. Aí a discussão é que o governo vai fazer um investimento de manutenção, mas você poderia, existe um estudo do BNDES que mostra que você pode fazer a concessão com uma duplicação de mais da metade do trecho, porque tem umas partes que ambientalmente protegidas você não consegue fazer isso, e no próprio modelo você pode incluir, por exemplo, isenção de tarifas para os moradores de determinadas cidades quando passa por dentro da cidade, você pode ter uma tarifa reduzida durante um período da semana. Então, você pode ter esses ajustes onde você traz o investimento privado e tem a questão social sendo atendida também. Tá? A gente precisa pensar de forma mais moderna, mais para frente, onde não dá para ter somente o público fazendo tudo. Você tem que trazer o privado também. E aí, quando você vai olhar, falando de política, nesse exemplo, diversas rodovias na Bahia são concessionadas. Né? E quem é o governo da Bahia há muito tempo? O PT. Né? E ele faz as concessões. Então, assim, esse modelo ele precisa ser repensado e você precisa ter a conscientização de que ou nós nos desligamos desses modelos que eu mencionei, né, de desenvolvimentismo, de um maior papel do Estado, e abraçamos mais o setor privado, então a gente não vai conseguir
diminuir esse gap que existe entre a gente e os países desenvolvidos. Mas uma dúvida rápida, Écio. Essa concessão que foi feita na Bahia, por acaso, foi concedido por uma estatal de pedágios própria, por uma empresa estatal que está cuidando da concessão, ou realmente foi para iniciativa privada? Não, realmente para iniciativa privada. E não é uma só, tem mais de um. Legal. Não, eu pergunto isso porque aqui no Rio Grande do Sul, eu adoro citar esse exemplo aqui, quando o Tarso Genro foi governador, ele criou uma estatal de pedágios. Vocês gostam de estrada pedagiada, então toma uma estatal de pedágio para cuidar. E, obviamente, eles cuidam de maneira aquém da iniciativa privada, né? Por quê? Essa é a pergunta. Por que o Estado é tão ineficiente? É birra nossa? Eu acho que a gente está com birra que o Estado não consegue ser tão eficiente. A gente não traz aqui, muitas vezes, não fazemos concessões para estatais chinesas virem assumir os nossos aeroportos, nossas estradas? Tipo, daí não tem problema se é de fora? Qual é o problema central de passar para o Estado isso? O problema é que o Estado, ele opera, como você já sabe, de maneira ineficiente, né, comparado com o setor privado. E é muito rígido, porque a gente tem um ambiente ainda de muita corrupção. A governança, ela é muito pouco desenvolvida aqui no Brasil e na maior parte dos países em desenvolvimento. A mão de obra também, ela é muito rígida. Você não consegue fazer movimentação de contratação e demissão com a mesma velocidade que outros países desenvolvidos, por exemplo. Para se ter uma ideia, quando eu terminei o meu PhD, eu poderia aplicar para as universidades lá dos Estados Unidos para me candidatar a ser um professor, seja de universidades privadas ou públicas. E não tinha concurso. Você mandava o currículo para uma vaga em específico, eles te entrevistavam, né, até bancavam a passagem para você ir lá, de sua universidade pública, e aí, dependendo do seu currículo, do seu desempenho, ele te contratava. Aqui, ao voltar para o Brasil, eu tive que fazer concurso para o UFPE, pensei também na UFPB, que é aqui vizinha, ou seja, eu ia ter que sair fazendo concurso em vários lugares para onde aparecesse vaga. Então, isso já é muito desestimulante. E aí, quando você entra, é aquela coisa, né? É o sonho de muito brasileiro, é o concurso público, né? Porque tem aquela estabilidade que dificilmente você vai ser retirado daquele seu posto. Então, isso já é um grande problema. Aí vem a questão da corrupção, vem a questão dos projetos mal desenvolvidos, e assim a gente tem um desperdício de recursos gigantesco, né? Tinha uma reforma administrativa que estava em pauta, mas o governo anterior não conseguiu colocar isso para frente, o governo atual também não vai colocar isso para frente, e aí a gente vai empurrar com a barriga mais para frente ainda, onde o IVA também está no patamar tão alto, porque você não pôde ter uma reforma administrativa para justamente reduzir o peso do Estado para poder ter um IVA também mais em conta. Este corte foi um trecho do podcast Tapa da Mão Invisível. Se você quiser assistir este episódio completo, é só clicar no link que está aparecendo aqui embaixo.